por esta abrupta interrupção. Deveu-se a questões de natureza técnica. Uma vez resolvidas essas questões, vamos continuar com o telejornal. Dizíamos que quanto à doença de pele, que está a afetar sobretudo os membros inferiores das pessoas, segundo o ministro Afonso Varela, o Governo tem feito tudo para conhecer a sua origem e tratar os pacientes. A Ministra da Saúde, Maria de Jesus Trovada, que também esteve na referida conferência de imprensa, afirmou que até o momento não se registrou nenhuma vítima mortal provocada pela referida patologia. Estamos a falar de uma patologia, como eu disse há bocado, desconhecida, cujos tratamentos nós desconhecemos, cujo protocolo não está definitivamente estabelecido, mas o Governo vem fazendo um esforço enorme para detectar o que se passa, que agentes, para que a doença possa ser tratada. É assim que esteve aqui em São Tomé um dos maiores especialistas, infecciologistas portugueses, para poder ajudar-nos a tratar essa doença. Esse especialista fez o que pôde, estabeleceu critérios de tratamento, programas com os nossos médicos, levou amostras para Portugal, está neste momento num dos maiores institutos portugueses a ser estudado, Instituto Ricardo Jorge, e até hoje eles não conseguem dizer-nos, portanto estão a trabalhar e é preciso tempo. Mas nós não ficamos por aqui enquanto Governo. Nós estamos a trabalhar também com a OMS, que enviou para aqui um especialista do Benin, porque a patologia, a doença, parecia com uma doença comum em África, particularmente no Benin, e esse especialista aqui esteve. Mas ele chegou à conclusão que não era essa doença. Mas não só ele chegou à conclusão, como também ele esteve em videoconferência com o professor que aqui esteve para trocarem opinião e discutirem e chegarem a determinadas conclusões. Portanto, os estudos estão a ser feitos pela OMS e pelo Instituto Ricardo Jorge por parte da cooperação portuguesa. A Ministra da Saúde, Maria de Jesus Trovoada, fez alguns esclarecimentos sobre a referida doença. Nós não estamos perante, como a comunicação social fez referência, estamos perante algo sobrenatural, uma doença desconhecida, que já fez imensos mortes, não sei quantos casos. Nós não estamos perante uma doença desconhecida. Um mero esclarecimento. Estamos perante uma doença infecciosa não contagiosa. Portanto, como o meu colega, o ministro Varela, teve a oportunidade de dizer, é uma situação preocupante a todos nós, porque, como ele também teve a oportunidade de dizer, qualquer um de nós pode estar sujeito a ficar, portanto, com esta doença. O que está-se a fazer é o que se deve fazer perante uma situação como tal. Estudos têm sido desenvolvidos, ao nível do país desenvolveu-se inquéritos, análises da água, do ambiente. Neste momento foram, portanto, enviadas amostras para o Instituto Ricardo Jorge, para o Instituto e a UNDE, Instituto Pasteur e a UNDE. Isso quer dizer que está a ser estudado. Os estudos continuam, obviamente, até se conseguir perceber qual é o agente etiológico, o que é que está a causar esta doença. O tratamento tem sido feito à base de antibióticos, portanto, como disse o ministro Varela, esteve cá o professor Kamal, que orientou um protocolo clínico, que tem sido um protocolo terapêutico que tem estado a ser seguido. Portanto, há evolução positiva ao nível dos doentes e, realmente, o nosso grande interesse é realmente encontrar o agente etiológico. E isto está a ser feito. Muito Até obrigada. agora sem mortes, Sra. Ministra. Sem mortes. Uma conferência de imprensa para acompanhar depois deste intervalo. Está prevista para amanhã a realização de uma manifestação pacífica contra o Governo
organizada por um grupo de 3 cidadãos nacionais. O Governo já garantiu que vai manter a segurança dos manifestantes, segundo o Ministro da Defesa e Administração Interna, que fez esta quarta-feira uma declaração à imprensa. Recebemos uma carta subscrita por 3 cidadãos, onde pretendem realizar uma manifestação amanhã, dia 9, portanto, na cidade capital. A manifestação é um direito consagrado na Constituição a todos os cidadãos, portanto, mas ela é regulada por lei e a lei estabelece algumas regras que se tem que cumprir no âmbito daquilo que é a organização da própria manifestação. Por isso que nós foi introduzida uma carta através da Polícia, do Comando-Geral da Polícia Nacional, e a Polícia vai estar presente, portanto, e também, de acordo com a lei, a Polícia estará presente para garantir a segurança dos próprios manifestantes e, acima de tudo, evitar desacatos e desordem que, porventura, possa aparecer durante a realização da manifestação. Por isso, nós, a nível das autoridades, vamos estar presentes, mas com o objetivo único de proteger os manifestantes e evitar os desacatos. O governo continua a achar, de acordo com as informações que nós temos, porque tem havido várias reuniões entre líderes da oposição e alguns subscritores da carta, tanto que nós sabemos, ainda alguns dias essa parte houve reuniões em São Tomar e em outras localidades do país com líderes da oposição, do MLSTP, do PCD e da UDD, nós sabemos disso, sabemos e nós temos informações de várias movimentações, de vários contactos que têm feito com alguns subscritores da carta para mobilizar, inclusive pagar as pessoas, pagar para que as pessoas participem na manifestação. E há uma estratégia que usam é de criar em várias zonas alguns chamados pontos focais, os pontos de contacto. E esses pontos de contacto têm como missão trazer um número razoável de participantes que possam estar presentes na manifestação. Mas isto é um ato de cobardia, porque se a oposição quisesse realizar alguma manifestação, devia assumi-la como tal. Mas, infelizmente, o que nós temos são três jovens que assinam uma carta a pedir a realização de manifestação e também chamamos esses jovens para dizer que, no âmbito da lei, cumpriu-se todos os parâmetros legais, mas que eles seriam os maiores responsáveis, porventura, se houvesse algum desacato durante a realização da manifestação. O cidadão António Rita, residente na cidade da Trindade, veio desmentir a inclusão do seu nome na lista dos mentores da manifestação prevista para amanhã. Em entrevista ao TVS, Rita explicou o sucedido. Venho cá esclarecer publicamente que eu não tenho nada a ver com o grupo que vai fazer manifestação no dia 9, que fizeram uma publicação no Facebook constando o meu nome com um dos mentores da confusão que está ali. Então, portanto, venho exortar o Ministério Público que tome medidas severas com as pessoas que usam perfil falso para denigrir o bom nome de um funcionário público, honesto e trabalhador. A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento quer ajudar São Tomé e Príncipe a alcançar a categoria de país do desenvolvimento médio. A propósito, está no país uma missão da referida organização, que foi recebida hoje em audiência pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades. São Tomé e Príncipe tem todas as condições de sair da lista dos países pobres para passar ao grupo de países de desenvolvimento médio, disse esta quarta-feira o representante da Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento, depois do encontro com o Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades. Votre pays a beaucoup progressé ces dernières années. O vosso país conheceu nos últimos anos progressos no plano econômico e as Nações Unidas estimam que vocês têm vocação para sair da categoria de países pobres para a categoria de países com desenvolvimento médio. Un peu plus avancé, ce qu'on appelle les pays à revenu intermédiaire.
O propósito da missão de cerca de uma semana deste representante da UNCTAD ao país é justamente sensibilizar as autoridades nacionais sobre esta possibilidade de alcançar a médio prazo a meta de elevação do arquipélago ao patamar de países de desenvolvimento médio. É preciso continuar a trabalhar, a melhorar a educação, a saúde, a economia, e é isso que faz crescer o país. Há uma estratégia que é preciso implementar, que é alargar a base de exportação. Para além do cacau e café, é preciso maior diversificação de produtos de exportação para permitir a solidez da economia, porque se exportamos muita coisa, quando temos um produto cujo preço baixa no mercado internacional, temos sempre outros para cobrir esta quebra e assim a economia mantém-se sólida. A Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento vai ajudar o país na elaboração de um estudo sobre a matéria e está otimista que os resultados serão alcançados o mais tardar em 2021. O Ministério da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos está a fazer um diagnóstico informático sobre todos os setores afetos a este Ministério, bem como dos tribunais. Por efeito, está no país uma missão da Universidade de Aveiro para fazer um levantamento com vista à informatização desses serviços. Visitas aos setores e encontros com responsáveis marcaram os trabalhos desta missão, que integra 3 técnicos experientes em matéria de informatização. Hoje, a equipa esteve nos tribunais. O que estamos a fazer é ver em que medida os meios existentes neste momento, em termos de meios informáticos, são suficientes para termos condições de desenvolver e colocar a funcionar nos tribunais em São Tomé e Príncipe um sistema de informação eletrónico, isto é, onde todos os processos judiciais dariam entrada em suporte eletrónico, toda a tramitação do processo seria feita com o suporte eletrónico e até a decisão final do juiz seria comunicada também por essa via. Portanto, há um caminho longo a percorrer, na medida em que, desde as instalações, que são precárias, como se vê neste momento, até a própria disponibilidade de recursos humanos e os meios técnico-informáticos para essa implementação, ainda vamos percorrer um caminho bastante longo. Por enquanto, ainda não se pode falar da avaliação financeira do projeto. A missão está a efetuar uma avaliação técnica das condições disponíveis para depois se definir o que é possível fazer neste âmbito. Tendo como referência sempre as normas internacionais no que respeita à organização e funcionamento dos serviços de informática, tanto das unidades orgânicas do Ministério da Justiça como dos tribunais. Para João Viegas, a pequena dimensão do país e o facto de as instituições estarem elas todas muito próximas uma das outras pode ser uma mais-valia para a execução mais célere do projeto de informatização que se pretende. Porque os custos serão certamente mais reduzidos do que quando se trata de um país muito extenso, com uma dimensão muito grande e onde é necessário interligar serviços e instituições que se encontram, por exemplo, no caso de Cabo Verde, as instituições encontram-se bastante distantes e não em continuidade de soltério, portanto, em continuidade de ilha, que requer outro tipo de meios de comunicação. Portanto, nesse aspecto, a nossa pequenez é uma vantagem. Em contrapartida, temos que compensar essa vantagem com a melhoria dos recursos humanos e dos meios técnico-informáticos para implementar o projeto. O projeto do Sistema de Informação e Colocação em Rede dos setores ligados ao Ministério da Justiça e os tribunais, que arrancou com a recolha de informação, passará depois para a elaboração do plano estratégico. Depois de termos esse documento de diretriz que se distingue, que especifica de forma clara e precisa aquilo que se deve fazer em termos informáticos no horizonte de 3 a 5 anos, então passaremos a calcular o custo e o período de implementação de cada ação, de cada projeto e de cada atividade que for especificado no plano. Portanto, é algo que ainda vai levar algum tempo. O Ministério da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos pretende informatizar os seus serviços
e dos tribunais. Não perca, depois do intervalo, a reportagem sobre o Dia Mundial da Internet Segura, que hoje se assinala.